Very good football player. Very good playing. Flexion em bolência e vai Very good no jogo, muito bom. Muito bom. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal e a minha nova série, Fala ou Enrola. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Neymar. Mas espera aí, Felipe, você gosta de futebol? Você acha o Neymar bonito? Você agora vai virar comentarista de futebol? E o inglês, Felipe? Cadê o inglês? Calma, pode ficar tranquilo que a gente vai falar aqui sobre inglês e não só isso. Eu vou te mostrar até o final desse vídeo algumas técnicas da fala que vão te ajudar a destravar o seu inglês. Mas antes, eu vou julgar o inglês do Neymar, como se eu fosse um juiz. E o Neymar seria um suspeito. Mas pode ficar tranquilo que eu vou analisar do ponto de vista de um professor de inglês e de linguista. De modo algum, eu quero fazer críticas à pessoa do Neymar, ao trabalho dele, às conquistas dele que ele teve, enfim. É tudo aqui descritivo, embasado científico. Mas Felipe, o que eu tenho a ver com isso? É aí que vem o motivo central dessa minha série. Para além da curiosidade que eu tenho de saber como muitos famosos brasileiros falam em inglês, tem um motivo pedagógico nisso, que vai te levar a aprimorar a sua fala no inglês. Por quê? Porque pensando nas dificuldades de quem é brasileiro, ou seja, de quem já fala português, porque a gente compartilha o idioma, então as nossas dificuldades são parecidas. Muitas das pessoas que vêm me procurar e decidem ser meus alunos são pessoas que estavam com dificuldade em falar, de se comunicar em inglês. O pior é que muitas vezes são pessoas que já tentaram de tudo, ok? Seja no ensino básico, em escolas renomadas, em aula de conversação, professor particular, professor nativo, blá blá blá, de bororó, tudo, né? Então, se você também tem esse objetivo de poder falar inglês, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar as dificuldades específicas que nós, brasileiros, temos e como a gente pode criar técnicas para conseguir falar inglês superando essas dificuldades específicas dos brasileiros. Então bora lá? Bora jogar o inglês do Ney? Hello, I am Neymar Jr. Don't miss my story this weekend on redbull.com. É curioso como que na palavra júnior ele usa o fonema que a gente chama de tap, por influência do português. Os R's no inglês eles são sempre caipira, junior, mas ele acabou falando um tap, porque é uma dificuldade nossa. Depois a gente tem a palavra don't, né, que ele apaga o T, que é algo positivo, porque isso acontece na fala do nativo. Só que a gente tem um pequeno problema aqui. No português, quando a gente tem um N ou um M, depois de uma vogal, a gente nasaliza, né? A gente fala Ifen, Nelson, e não Ifen, Nelson. Só que no inglês não. No inglês você vai tocar o N nos alvéolos. O que é os alvéolos? Camada enrugadinha atrás do dente superior. Então, um nativo, ele apagaria o T? Apagaria, assim como o Neymar fez. Entretanto, ele não nasalizaria a vogal. Porque olha só, se você for nasalizar, vai ficar dom, dom, dom. Agora, falando como um nativo, com a fonologia preconizada, teríamos down, down, down. Percebeu a diferença? Na palavra mess, acontece um fenômeno que muitos alunos, aliás, quase todos, e muitos professores de inglês também brasileiros produziriam, que é fazer o I. Longo, estressado. Na verdade, não é fazer o I longo estressado porque esse é o I do inglês. Mas o que acontece é que quando nós brasileiros vamos falar palavras que têm o I relaxado, a gente acaba usando o I do português. E isso faz com que o gringo interprete fonologicamente como o I deles, porque o nosso I é mais parecido com EI, longo estressado. Nesse caso, na palavra mess, é o I relaxado. Mess, mess. Por que é um I relaxado? Porque você faz um I, só que não com a boca contraída, fazendo um sorriso com a boca mais relaxada. Esse fonema aqui em inglês, ele é até mais parecido com o nosso E. Se você falar mes, é mais parecido com o nativo do que se você falar miss. Mas o correto mesmo seria o I relaxado, ou seja, mess, mess. Outro vício que nós brasileiros temos é de começar palavras com vogais. A gente não conseguir ter por exemplo, um S, né, um S, começando uma palavra, uma sílaba. O nosso reflexo é colocar uma vogal antes, que no caso aqui seria o I, né? Então, em vez de falar story, ele fala
e-story, colocando um i. Esse erro tem até um nome, né? Que é um i epentético, é uma epêntese. Ou seja, a gente que é brasileiro tem dificuldade em começar palavras com s. Aí, para facilitar a nossa dicção, a gente vai lá e bota um izinho, aí fica e-story. Então, esse é um erro muito comum que a gente comete, mas que basta você ficar praticando o som da cobrinha antes de falar a palavra que tem o S, que vai dar tudo certo. Outro exemplo disso é como nós, brasileiros, falamos a palavra advogado. A gente não fala advogado, não tem esse d seco assim no final de uma sílaba, né? Então, quando a gente vai falar advogado, a gente coloca esse i epentético. Isso é muito comum. Sotaque brasileiro. Quando a gente vai falar inglês, a gente acaba colocando esse izinho em palavras que não teriam, que é o caso aqui do story, que a gente quer falar e-story. Esse é um erro muito comum que a gente tem, mas que com muita prática oral, através da fonologia, é claro, a gente consegue superar. E agora vem o terror dos falantes de português, o tal do TH. Ai, meu Deus! O que talvez você não saiba é que o TH, ele pode representar alguns fonemas, mais do que um. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, o som do TH, porque é difícil. Mas peraí, de qual som do TH você está falando? Tem vários. Os dois mais comuns são a interdental vozeada e a interdental desvozeada. E tem mais. Mas enfim, vamos focar aqui na interdental vozeada e desvozeada. Quando você vai fazer essa interdental, o próprio nome já diz, interdental. Você vai colocar a língua entre os dentes. E aí você vai assoprar no caso da desvozeada. É como se você fizesse um S, colocando a língua para fora. Faz o S e depois. Agora, na palavra this, que significa este, esta, isso, esse, essa, isso, é a vozeada. Então, você vai precisar vozear. Ah, Felipe, eu não sei o que é vozear. Não, tudo bem, eu te ensino aqui agora. Faz um Z aí, porque o Z é vozeado. Z. Fez o Z? Agora faz o Z com a língua para fora. Pronto! Chegamos na interdental vozeada. Então, nesta palavra, que é interdental vozeada, você vai falar this, this, this. E ele acaba falando com um didi, com uma africada, porque é o som mais parecido pra gente. Você vê como que o cérebro dele reinterpreta um fonema do inglês, que é só do inglês e não existe no português, para um que a gente tem no português. A gente que é falante de português faz isso o tempo inteiro. Quando a gente vai falar palavras que não tem fonemas do inglês, a gente reinterpreta colocando o que é mais próximo no português. Que no caso que o Neymar fez aqui é a africada vozeada. E ele fala dis, ao invés de this. Ah, Felipe, mas não tem problema, as pessoas vão entender. Ok, o ponto aqui é que eu não quero que você dependa de contexto, até porque se você falar dis ao invés de this, pode ser que o gringo entenda Jesus, porque Jesus em inglês é Jesus, e as pessoas falam Jeez. Então você concorda que quando a gente fala Jeez, parece mais com Jeez do que com this? Tudo isso de cabeça, viu? Não, sem ler nada. Que eu sou um apresentador de televisão famoso mundialmente. Logo em seguida, temos a palavra on. O que vai acontecer aqui, pessoal? Duas coisas acontecem. Primeiro, a gente que tem o idioma, que é o português, que a escrita representa um pouquinho ali, né? Você lê as coisas e sabe como pronunciar em português. O que a gente vai fazer? Vai levar essa regra fonológica, esse viés para o inglês. Se você está vendo o que você vai falar? O. E você vai querer falar on. Você está vendo o, você quer falar o. Mas não é. Na verdade, esse fonema aqui é um A, que não existe no português. Não é igual A do português, é um outro A, que você precisa aprender do zero e praticar do zero, né? Então, aqui não seria o, seria A. Outra coisa que acontece, ele nasaliza, de novo, porque no português, quando você tem um N no final de palavra, você nasaliza. Ifen, Nelson, e não Ifen, Nelson. Mas no inglês, o N toca nos alvéolos. Então a pronúncia dessa palavra seria on, e não on. Felipe, quer dizer que essa palavra tem dois fonemas e ele errou os dois? Exatamente. Infelizmente, ele falou com o do português e nasalizou, coisas que não ocorrem no inglês. Hey Paul, thanks for supporting and me and Paris Saint-Germain, and good luck for you in the next marathon on Sunday. See you soon.
um pouco depois. Bom, nessa fala aqui do Neymar, já dá pra ver que ele tá falando de uma forma bem mais solta. Acho que ele praticou, hein? Sem precisar decorar um roteiro todo bonitinho igual ao do vídeo anterior, certo? E por isso mesmo, é natural que acontecem aqui alguns errinhos gramaticais. Por exemplo, o certo seria good luck to you e não for you. Ou então também, thanks for the support, e não thanks for the supported. Mas enfim, eu não me importo nem um pouco com essa questão gramatical, mesmo. Fica tranquilo que o contexto te ajuda. Agora, quando a pronúncia não é clara, aí fica mais difícil do gringo interpretar o que você está falando e te entender. Eu acho que ficar pensando em regras gramaticais quando a gente vai falar só te atrapalha, porque você para pensar na regra, trava e não sai nada. O que a gente nota nessa fala do Ney é de novo a questão da consoante sozinha, sem uma vogal com um amuleto, né? Por exemplo, and. Pra gente é difícil falar esse D final, sem colocar essa vogal epentética, o I, né? Então, ele fala Andy. Ele coloca um izinho ali porque tá adaptando o inglês à fonologia do português. Na palavra marathon, ele se espelha na forma do português de dizer maratona e coloca a sílaba final no tom, marathon, porque no português seria mais ou menos assim. E o preconizado, recorrente no inglês, é que a sílaba primeira seja a tônica, marathon, ok? Geralmente no inglês você tem sílabas tônicas sendo as primeiras da palavra e não a paroxítona, a penúltima, igual no português, né? Bom, e agora, nesse último trecho, para vocês verem onde chegou esse inglês do Neymar? Ele tá falando com ninguém mais, ninguém menos que Will Smith. Ah, eu também queria! Ele é maravilhoso. Queria muito falar com ele também. Surprise, he didn't even know. He didn't Big surprise. I'm very happy. I've followed your career for a long time, so. I follow you too. Have you ever done any acting? Fiz no Triple X. Oh, that's right. Yeah. X, maybe Did you one like time. it? I like it. No, Yeah, yes. 'cause it's I'm- different, but it's, Yeah. I'm not comfortable. Você já se imaginou falando com o Will Smith? Ele querendo te visitar? Ai, meu Deus, que sonho! Bom, quando o Will pergunta se ele já atuou alguma vez, ele prefere responder em português, para a conversa sair mais fluida, né? Você viu que faltou prática? Depois, o Ney fala o seguinte: as different. Um erro bem comum para quem fala português, quase como uma tradução ao pé da letra de é diferente. Mas no inglês não dá para ser assim. Precisa sempre ter um sujeito, ter algo antes do verbo, que nesse caso aqui seria o at. Então teria que ser at as different, ou então at different. Também temos aqui a palatalização do D, que no inglês, nesse caso, não seria nada comum. Exemplo, different. Não dá. Em inglês, o D é D mesmo. Different. Ou seja, então, quando a gente vai falar no português uma palavra com D, como diferente, a gente palataliza, a gente não fala diferente. Né? Principalmente nas regiões sulistas do Brasil, a gente palataliza falando diferente e não diferente, igual, por exemplo, em alguns sotaques do Nordeste se produz. Então ele leva isso para o inglês, ele incorpora essa regra inconsciente, subjacente da palatalização e fala em inglês different e não different. Outra coisa também, que assim, vou dar até um ponto pro Neymar, essa palavra, o jeito que você escreve ela é completamente o jeito diferente que você fala, porque na escrita parece que são 3 sílabas, né? Different. Mas na fala são só 2 sílabas. A pronúncia é different. É como um americano falaria different. Pois é, você vê que a escrita, ela induz a gente ao erro, porque, você tá vendo aqui different, mas na pronúncia different. Bom, e agora que você já viu 3 situações em que o Neymar falou inglês, vamos para o julgamento final? Do pouco que ele falou, analisando as frases separadamente, a fonologia, assim, eu daria um 7, ok? Deu para entender tudo, foi bem intuitivo, até que foi bem. Mas aí vem um outro problema,
que é que ele quase não quis falar inglês. Ele fala o mínimo possível. Ele prefere recorrer ao português. Se vocês pararem para ver o Neymar em outras entrevistas, em outros programas, vocês verão que ele entende absolutamente tudo que qualquer nativo fala. Ele entende o inglês. Realmente ele tem a prática auditiva ali. Mas o reconhecimento do inglês dele é extremamente alto comparado com a fala. Porque ele não fala, ele não gosta de falar. Tem entrevistadores britânicos que falam super rápido e fazem perguntas para ele responde na hora sem nenhum tipo de tradução. Mas ele responde em português, poxa, por quê? Deve ter problema na hora de falar, né? Aí, os entrevistadores que se virem para entender o que ele fala em português com a tradução simultânea. Eu não vejo nenhum problema nisso, né? Nessa postura do Neymar, é uma escolha dele. Até porque o português não é nem mais nem menos importante que o inglês. As duas línguas têm o mesmo status, né? A gente não está aqui para criar preconceitos. A gente não precisa se submeter ao inglês dessa forma. Mas assim, não é todo mundo que vai ter um tradutor simultâneo 24 horas por dia ao lado, né? E também, o caso do Neymar é o caso de muitos brasileiros que não falam em inglês não por não saberem, porque o Neymar sabe, você viu ele ouvindo e entendendo, mas por não ter costume de praticar a fala, de se expor ao idioma e se arriscar falando e errar. A gente sempre vai errar, precisa errar, mas é o erro que nos leva à fluência, é a prática, não tem como praticar sem errar. Então minha nota fica no 5. Pois é, 5, por pouco, né? Sabe por quê? Porque praticar, mesmo que falando errado, é o mais importante ao estudar o idioma. É uma das frentes que eu mais foco no meu método, a prática, praticar. Porque assim, de jeito nenhum você vai conseguir falar inglês só entendendo. Não adianta só aprender. Você precisa entender, aprender e praticar para reter e ter naturalidade de fala. Mas não é praticar de qualquer jeito, e sim praticar de uma forma direcionada, com um método que de fato entenda sobre fonologia e te passe os sons mais importantes para que você consiga falar, desenvolver o seu aparelho fonador e entender o inglês que é falado. Então, não poderia faltar aqui a prática, né? Vamos para a prática? Primeira frase que a gente vai praticar é o é diferente. Primeira coisa de tudo, na hora de falar ets, eu quero que você relaxe a sua boca, como se fosse um E do português, só que não tão contraído, não é E, é tá? Cuidado para não falar it's, porque se você falar com I do português, sabe o que vai parecer? Que você está falando come, porque come é it's, e essa palavra aqui é ets, beleza? Different. Eu não quero que você palatalize. Não é para falar different. Não, ó. Different. Segunda coisa aqui, eu não quero que você fale different. Quero que você fale different. Com 2 sílabas. Vamos lá então? It's different. Sua vez. Próximo. In the next marathon. Seguinte, eu não quero que você nasalize esse N, não é in, nasalizando. Tem que tocar a língua nos alvéolos. N, beleza? The. Seguinte, precisamos aqui fazer a interdental vozeada, que é aquele zumbido, mais um chozinho. The, in the. E marathon, mesma coisa, você vai jogar a tônica. Na primeira, e não marathon. Atenção, se você falar marathon, você está com influência do português. A tônica é a primeira. O que é a tônica? É mais forte. Marathon. Interdental desvozeada, é um assopro. Marathon. Sua vez. Próxima. Don't. Você viu que ele quis parecer um nativo ali? Ele apagou o T? Beleza, é comum fazer isso. Só que você não pode nasalizar. Você não pode falar dom, igual no português, Nelson, Ifen. Você tem que tocar a língua lá em cima, como se um gringo falasse Ifen, Nelson. Então, ó, down, e não dom, ok? Na palavra perder, faltar, eu não quero o I do português, não é para falar I, não é miss, ok? Não, vamos fazer aquele I relaxado. Mas.
Na palavra minha história, mesma coisa, cuidado para não colocar esse i epentético, não é story, ó. Começa da cobrinha. Story, sem colocar o i antes. This. Interdental vozeada, mais um i relaxado, mais um s. This. Lembrando que o fonema final dessa palavra é um s, é this. Problema da gente que é brasileiro é que a gente quer vozear, a gente quer falar this, né? Por exemplo, este final de semana, um brasileiro vozearia esse S falando this weekend, mas no inglês não. Toda vez que você tiver a palavra this, a pronúncia dela é com S, então ó, this weekend, com S mesmo, ó, this. Exemplo, você vai falar esta maçã, você quer falar this apple, vozeando para um Z, mas não é this apple. Sua vez! E aí, praticou? Essas são as dificuldades que fazem nós, brasileiros, travar no inglês. E não adianta estudar milhares de coisas, ficar vendo milhares de informações, lendo apostilas, seguindo um monte de gente. Como eu sempre digo, se você quer falar inglês, você precisa praticar a fala de uma forma direcionada. Você precisa ter uma mentalidade da fala, que é o que eu chamo de spoken mind. Só assim, praticando diretamente com os sons, com a fonologia, é que você chega à fluência de um idioma falado. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou, que eu vou fazer questão de falar com você. E aproveita para me seguir. Se você estiver no YouTube, se inscreve no Instagram, segue, esmaga aí o like, que eu vou continuar trazendo muito conteúdo bom e relevante para você.